Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Podcast Mão 125, todo mundo super animado com essa grande, fantástica, excelente jornada esportiva do Santo André, porque o Corinthians foi uma desgraça, não é mesmo, Vitor Guedes? Bom dia, boa tarde, por quê, Telex? Só se for pra você. Foi uma semana ridícula, uma atuação patética. Do goleiro ao ponto esquerda, se existisse ponto esquerda, passando pelo técnico, tá todo mundo reprovado, uma atuação ridícula. Pablo falou em 2 gols, Fagner entrou no gol, Jô perdeu o pênalti, Guilherme é um morto, enfim, Marlone sofreu um pênalti, mas também não jogou nada. Pablo, que vinha bem, foi muito mal. Uma atuação realmente para esquecer. E você, Rodrigo Vessoni, jogamos bem sábado? Não jogamos bem. Eu achei um time até certo ponto ali organizado, tal, mas sem criatividade, assim. Eu até escrevi no meu Twitter, achei meio acéfalo, assim. O time não tinha aquele jogador que tentava uma jogada diferente, que tentava o lance que deixaria o companheiro na cara do gol. Quando você joga contra times menores, que estão todo fechado, é assim que sai um gol, sabe? Quando o cara tira um coelho da cartola ali, e o Corinthians não teve ninguém, então ficou uma coisa meio pragmática ali, meio robotizada, e aí ficou batendo no muro e voltando, com alguns jogadores realmente muito abaixo, né, do que deveria estar. O Guilherme entrou muito mal para variar também, parece que não sente mesmo o jogo, enfim, não consegue. Você percebe assim, o Romero, com todos os defeitos que o Romero tem, ele nos últimos 10 minutos ele esquentou o jogo, ele chutou 2 bolas pro gol, ele agitou o jogo, ele esquentou um pouco a torcida. Então é desse tipo de jogador que o Corinthians precisa. Agora, Vess, deixa eu perguntar para você, com a permissão do âncora Teleco. Você disse uma coisa que eu concordo em parte, que o Corinthians não teve nesse jogo quem puxasse criatividade. A pergunta que eu faço é, não teve ou não tem? Porque há anos nós estamos dizendo que o Giovanni Augusto pode jogar mais do que está jogando, que o Marquinhos Gabriel pode jogar mais que pode, que o Marlon Guilherme é essa bosta mesmo. Eu não sei se eles podem ou se são isso mesmo. Eu acho que esses caras não vão melhorar. A minha esperança que o Corinthians melhore é uma mudança de formação, com a volta do Maicon da seleção, com a entrada do Jadson, que tá gordo, mas em 20 dias esse cara, eu acho que um pouco mais joga, sei lá, Jadson, Rodriguinho, Maicon, e aí tem que jogar um deles, eu acho que o Marlon é o menos ruim, o time melhore, mas assim, eu não vejo melhora do Guilherme, eu não vejo melhora no Giovanni Augusto, e não vejo melhora no Marquinhos Gabriel. Eles são jogadores fracos, ridículos, que não sentem a camisa, o jogo, que não se entregam. Eu não acho que é uma fase, não, eu acho que é uma realidade, e vai bater e voltar se insistir com esses caras aí. É minha opinião. O Jô, que eu brinco e critico, que bateu um pênalti ridículo, o Jô mostrou vontade, jogou mal, perdeu um pênalti batendo muito mal, ele não é batedor de pênalti, mas tentou ali. Eu não vejo nem tentativa em Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, muito menos no morto do Guilherme. Eu acho que insistir em algo que não vai dar certo nunca. Rodrigo, o que você acha aí que o Carille pode fazer um trabalho com esses jogadores? Ou vai ser sempre essa porcaria mesmo? Porque, assim, se a gente for ver no papel, o Corinthians não tem um time ruim. Assim, né? Nós já tivemos times mas muito, muito piores antes. Mas o que a gente tá vendo são jogadores que eram pra estar na reserva, assumindo funções de titular e isso é ruim tanto pro jogador quanto pro time, né? O jogador não tá preparado para isso e o time também, né? Se o time tem que apelar pros reservas de um time que já não é grande coisa, como que fica? Assim, esse alerta do Vitão acho que é importante porque foi um pouco do que aconteceu em 2016, né? Quando jogavam Marlone, Guilherme, Giovanni, Marquinhos, que são bons jogadores, a gente sabe disso, mas eles todos juntos não conseguiam render, não conseguiam explodir o time, não conseguiam. Então, o que eu acho que o Fábio certamente já está percebendo é que se colocar todos de novo ao mesmo tempo,
isso vai voltar a se repetir o que era em 2016, aquele 0-0 contra o Atlético Paranaense, que até criou ali uma chance ou outra, mas parou no 0-0. O do Inter ia ficar em 0-0, foi 1-0 ali por aquele pênalti que o juiz deu. Então, assim, na reta final, o Corinthians sofreu muito com isso, e eu acho que, como contratou alguns jogadores, e aí você percebe que assim, o jogo, como o Vitão disse, com os defeitos que ele tem ali, mas é um cara que luta ali dentro no meio dos zagueiros, que tenta fazer o pivô, que eu acho que continuo achando que vai ajudar muito durante o ano. O próprio Felipe Bastos, que ele tá fazendo um jogo, acho que mais burocrático, mas o cara tava na Arábia, acabou de chegar, tem que dar tempo pro cara também. Ele foi muito mal, hein? Acho que ele foi muito mal. Mas eu acho que esse tipo, você tá trazendo esse sangue novo, você percebe que o Gabriel já tem uma pegada de marcação mais forte, tá voltando o Jadson agora, eu acho que daqui a pouco vai chegar uma hora, vai voltar os meninos do Sub-20, você vai ter que dar uma chance ali pro Léo Jabá, por exemplo, numa dessa o Arana na esquerda, você tentar algum sangue novo ali, a gente falou tanto aí dos meninos, que era difícil achar espaço para os caras, para eles serem inscritos, etc. Mas eu fiquei imaginando, por exemplo, o jogo ali meio morrendo, aquela coisa meio parada ali, se entra um Pedrinho, por exemplo, faltando 20 minutos, e o moleque daquele jeito dele ali, no mínimo ali, colocaria um fogo no jogo, e você não tem esse cara hoje, porque você tem um pouco ali do Romero, que costuma fazer isso aí pelos lados. Mas eu fiquei lembrando do Pedrinho, por exemplo, que poderia mudar um pouco nesse sentido, né? Mas eu acho que assim, esse alerta do Vitão, se insistir de novo com os 4 juntos, a tendência é que não dê certo de novo, como não deu em 2016. E o time ia dar e a própria torcida ia dar uma força, né, gente? Pra entrar jogadores novos. O que eu acho ironia disso tudo é coisa tomada do gol do Claudinho. Eu nem acho o Claudinho um grande jogador, eu acho que ele vinha depois de Léo Jabá, depois de Carlinhos, depois de outros, mas assim, o Corinthians aproveita muito mal a base e merece tomar uns castigos de vez em quando, né? A gente falou aqui sobre a lista do Carille, que eu achei que ele errou, o Vessone, se não me engano, foi o Vessone até discordou de mim, mas eu não escreveria jamais Paulo Roberto, eu não escreveria o Mantuan, por exemplo. Felipe Bastos, sinceramente, chegou agora da Arábia, mas eu não acho que. Eu sei o que o Felipe Bastos é. Eu não sei o que vai jogar o Mantuan, não sei o que vai jogar o Marcial, o que vai jogar o Michael. Mas Felipe Bastos é isso. Já mostrei em outros clubes, Grêmio, Vasco, o limite dele. Né? E o limite dele no é pouco. Né? É pouco. Para ser titular do Corinthians, enfim. Não é que tem que botar os 11 moleques, se você quiser, mas para trazer jogador desse padrão, eu acho melhor usar o da casa. Eu acho que isso faz tempo. Como o Arana agora vai jogar, enfim. Agora, fora isso, os medalhões têm que jogar. Sem dúvida, os caras têm que jogar mais também. Isso não é sistema tático. Estão jogando nada. Tem que jogar mais, não é só tática. O Fagner, aquele gol, foi ridículo, né? O Corinthians consagrou um goleiro gordo, né? Parecia o Juca Baleia, o Zé Carlos vestido de abelha. E consagrou um goleiro totalmente fora do peso, né? Tem que jogar com pingo de vontade, assim. E não é só esquema tático. O Corinthians está organizado, como disse o Vessone, mesmo, totalmente previsível, né? É um time que não tem inventividade, não tem criação. É uma coisa. Tem um repórter que eu gosto muito, o tal de Marcos Caju Guedes. Ele escreveu isso hoje não, segunda-feira agora, né? O Pebolinho, mano. Pode fazer o esquema que for, ainda o jogador tem alguma importância, o jogador é a bola, né? Os jogadores que não têm criatividade, vontade, tesão pra jogar, não vê uma vontade, não é uma vontade de eu quero perder o jogo. Mas que o seguinte, tá bom, bom jogador que não. Giovanni não, absolutamente irritante. Ele é irritante. O Guilherme eu não gosta nem de comentar, porque parece perseguição. E eu repito, a pessoa física dele, não sei o que ele faz, nem me interessa. Como jogador, eu acho ele ridículo. É o anti-Corinthians. É um cara que não vibra, não soa, entendeu? É um cara que não tem o menor perfil pra jogar no Corinthians. Assim. Aliás, o menor perfil pra jogar no futebol. Ele é um ganso com um 10 com o talento do Ganso. O Ganso que não consegue jogar em lugar nenhum. O Guilherme tem o mesmo perfil do Ganso, só que joga 1/10 da bola. Não funciona, né? O Carille, para mim, também pecou, na minha opinião. Que o papel de um técnico, eu queria que vocês discutissem isso comigo. Tem alguns papéis. Um é comandar o grupo, outro é formar o time na semana, outro é mexer e ver o jogo. O Carille me parece um cara
que sabe trabalhar a semana, que sabe organizar um time, mas não sabe ler o jogo nem mexer. Invariavelmente ele mexe tarde e mal. Assim, o que eu gostei do Carille é que ele arrumou defesa. Ele arrumou defesa? Então. Mas então, ele arrumou defesa, né? Mas aí quando tomou o gol, o time não sabia o que fazer. E também não colocou o time pra frente assim de verdade, né? Colocou o time mais ou menos pra frente. Adiantou um pouco o time, continuou cauteloso. E talvez o time precisasse realmente de mais ação. Eu particularmente, né? Respeito, o pessoal falou que teve muitas chances, mas tudo chute errado, chute pra fora, chute de longe. E eu acho inaceitável perder por 2 gols de diferença, porque um gol você ainda fala foi um acaso, alguma coisa que aconteceu assim. Mas quando você toma de 2 gols de diferença de um time que nem o Santo André, sei lá que série ele tá, acho que não tá nem na D. Aí é demais, gente. Não tô pedindo cabeça de técnico, mas alguém precisa levar isso aí a sério, né? Corinthians não é brincadeira. Não dá pra fazer isso aí. Mas na verdade eu vou te falar também, viu? Foi um jogo. Chances criadas pelo Santo André, 2. Gols, 2. É foda, assim, também é bem difícil quando isso acontece, assim, quando o outro tem 100% de aproveitamento contra você e você chuta 10, 12, 15 bolas e não faz nada, não consegue fazer um gol. Eu entendo que é incompetência sua, mas também o outro lado é brincadeira também conseguir dar tudo certo, assim, o cara dá um chutão no segundo gol. Aí a outra desvia de cabeça, a bola sobra na esquerda, o cara leva, cruza, tá tudo direitinho, o cara tá lá no canto certinho. No primeiro jogo, o cara enfia a bola lá, quem dá condição é o Marlone, a defesa faz a linha direitinho, o Marlone que tá tentando ajudar, vai lá, dá um passo para trás, dá condição, um cara tenta dominar, a bola, ele domina errado, a bola vai para trás, cai no canto esquerdo para trás, pro outro cara que tava chegando. Então é daqueles jogos também que eu acho que, enfim, mas tudo bem, né, Vessa? Mas eles tiveram chance de tirar a bola, né? O Fagner foi com o pezinho mole ali, também não correu atrás do cara. Assim, na boa. Assim, digamos, eu assim, achei, tudo bem, deu sorte, sim, mas também não foi assim, aquela super sorte, né? E assim, é uma derrota que chama realmente atenção e causou estranheza na torcida. Eu até fiz uma nota, isso no meu timão. O Corinthians não perdia como mandante no Campeonato Paulista há 3 anos. A última derrota tinha sido para o São Paulo em 2014, ainda no Pacaembu. E não perdia para o Santo André desde 89. Então, e aquele 3-2 que o Rodrigo Caio fez de cabeça, quando o Corinthians empatou 1-1, 2-2, ainda tomou o terceiro. E de lá para cá, o Corinthians passou 2015 invicto todo o campeonato como mandante, aí 2016 também, e aí as 2 vezes foi eliminado nos pênaltis, depois de 2 empates por 2-2 contra Palmeiras e Audax. Então, assim, você tem um lado assim que você enxerga, você tenta enxergar um lado positivo. Eu acho que é pensar em 2015 e 2016, por exemplo. Você faz 2 primeiras fases perfeitas, invicto, não perde de ninguém. Aí você vai na semifinal, um jogo, vai lá, faz 2 jogos até que normais e bons, eu acho até que jogou bem contra o Palmeiras e bem contra o Audax, empata 2-2, aí pro pênalti, pronto, ser eliminado. O Corinthians chegou em 2015 a ser eliminado invicto. É uma loucura isso, você cair fora sem nenhuma derrota. Então a primeira fase para mim do Paulista, ela tem 3 coisas básicas assim. A primeira, se classificar no final da história. Não interessa se em segundo, em primeiro. Corinthians hoje é a lanterna do grupo A, hein? Com o negócio de saldo, mas assim, 3 coisas. Se classificar, para mim não interessa se ponto, pouco ponto, muito ponto, primeiro ou segundo, se classificar. A segunda coisa é treinar o time, é melhorar o time, é encontrar um time titular. E a terceira coisa são os clássicos. Que realmente são importantes e tem que ganhar e tem que jogar bem, porque esses 3 jogos são os que valem. De resto, assim, perdeu lá em Itu de 1-0, como o Palmeiras perdeu. Puta, não vai mudar nada. O Palmeiras, se for campeão, o nego nem vai lembrar que perdeu do Ituano lá no jogo de fora. Isso não muda a hora do Brasil no Campeonato Paulista. O que vai valer ali nas quartas de final, agora é jogo ida e volta, semifinal, ida e volta, não vai ser fácil para ser campeão.
Então o nego não vai lembrar muito de nada, assim, do que aconteceu na primeira fase. Você pode se classificar mais ou menos, enfim, o importante para mim é passar de fase e chegar nas quartas de final. E aí agora, ainda mais com 2 jogos, que vai ter um em casa e um fora, agora é que importa menos ainda assim segundo e em primeiro, porque antigamente ainda você tinha chance de jogar na sua casa, agora nem isso tem. Na verdade tem, né? Mas o outro também tem. Então, ser o primeiro jogo, o segundo, tanto faz também. Mas não há nenhuma Então não me garantia que preocupa. jogando mal e perdendo vai resolver na hora H, né? O Corinthians, ao contrário de Palmeiras e Santos, que tem a Libertadores como prioridade, o Corinthians agora só tem o Paulistão e a fase galinha morta da Copa do Brasil. Quer dizer, tem que jogar um pouco de bola, né? Pode até perder o jogo. Agora, contra o Santo André, se o Santo André em Itaquera tiver mais chance que o Corinthians, é o fim do mundo. O Santo André teve pouca chance, teve sorte e bom aproveitamento espetacular, mas o Corinthians, o Teleco passou por isso, é verdade. O Corinthians não é um problema do Carille, é um problema há 500 mil anos. O Corinthians tem um problema de criatividade tremendo no time. É um time que, quando faz 1-0, dificilmente faz 2. Quando toma o gol, é um milagre para virar o jogo, porque não sabe criar. E uma coisa é você criar no 0-0, ela tem desvantagem que o adversário volta mais ainda. O Corinthians não consegue dar um drible, uma ultrapassagem. É um time que no ano passado, em boa fase, dependia da criação do Fagner. Com todo respeito ao Fagner, não é o Carlos Alberto Torres, o Djalma Santos, não é nem o Zé Maria, não é nem o Giba 90. Não dá para o time depender de um lateral em má fase, diga-se de passagem, mas um lateral ainda que bom, ser o armador do time, né? Enfim, falta. Aí fala-se muito na imprensa, só a gente que não é corintiano, o Corinthians tem bons meios. O Guilherme não é bom meia, o Marlone não é bom meia, o Giovanni Augusto não é bom meia. O Corinthians precisa de criação. E assim, o que me irrita um pouco no Carille, me irritava no Cristóvão, no Oswaldo, é que a criação do coisa assim, não dá certo. Troca de lado o Marquinhos Gabriel como o Marlone. Só tem isso, não muda o esquema, não muda nada, fica fixo naquele 4-1-4-1, não tem uma outra opção, né? E quando as coisas não funcionam, não tem um plano B, né? E até a questão defensiva, o primeiro gol do Corinthians foi um erro feio da bola parada, né? O time saiu errado, né? O segundo gol foi um pouco de tudo, né? O goleiro deu um pico para frente, o Gabriel cabeceou para trás, o Fagner foi com o pé mole, o Cássio saiu, não saiu, e o Pablo ficou vendo a morte da bezerra, como diria minha avó. Então foi uma falha coletiva, em geral, mas a questão é, a defesa tem direito de falhar de vez em quando. Agora o Corinthians não cria nunca. Quando o São Bento fez um gol num pênalti, mesmo o pênalti que o Corinthians sofreu, gente, com todo respeito, não foi uma jogada trabalhada. O Marlone driblou para trás. O zagueiro, que nem a zagueira atacante que estava lá, fez um pênalti idiota. Foi pênalti indiscutível. E o Neto falando na Bandeirantes que não foi pênalti, pelo amor de Deus, ele empurrou com as duas mãos. Mas foi um pênalti absolutamente ganho pelo Corinthians. Não foi uma jogada criada, ia sair um gol, o cara fez o pênalti. O Corinthians não criou absolutamente nada. Teve um desvio de bola que o Jô foi com o pé direito ali, chutes de fora da área. Agora o Corinthians não consegue armar uma jogada, gente. Isso é muito, muito preocupante. Bem, olha, minha sugestão para o Carille armar o time era colocar tanto o Marquinhos e o Guilherme bem à direita, ali passando a linha lateral, sentar no banco. Eu acho que era a melhor posição para os dois. Agora, a notícia triste do dia ficou por conta do Carlinhos, né? Não que ele fosse entrar e jogar, mas podia, sei lá, de repente ser uma opção. E vai se operar do pubis aí, é tempo indefinido de recuperação, né? Pubalgia, acho que talvez seja um dos piores contusões que tenha, né? Já teve o Christian, já teve aí outros jogadores que ficaram 3, 6, 9 meses aí com problemas. Espero que seja pro Carlinhos esse tempo seja mais curto. E no cardápio, né? A gente tem o sofrimento nesta quarta-feira, dia 15. A gente tem às 19h30 Corinthians e Novo Horizontino. Vocês acham que muda o time ou eu acho que fica o mesmo? Não, deve mudar porque o Marlone até sentiu também, não deve jogar. Ele tem a chance de colocar o Camacho, mas ao mesmo tempo o Carille aparentemente deixaria o Felipe Bastos e ainda não colocaria o Camacho de titular, mas como está no começo do campeonato, está testando o time, tem que testar mesmo, tem que testar opções, testar os jogadores. Eu não vejo problema de não ter um time titular agora nesse começo. De verdade, não vejo problema nenhum trocar peças. Acho que essa fase vai servir para você encontrar um time mesmo, assim, os jogadores. Então, eu colocaria o Camacho no lugar do Felipe Bastos. O Camacho faz aquele vai e vem
que é fundamental e no futebol de hoje, que ajuda os meias, que vai desafogar um pouco o Rodriguinho. Que o gol da Ferroviária, por exemplo, só sai porque o Camacho vai à frente, dribla dois, se mata lá e faz a jogada. Então é um cara que acho que poderia realmente ser titular. Pode ser que o Giovani. Pode ser que o Giovani volte no lugar do Marlone, né? É possível também que isso aconteça. E nas outras posições, talvez ali pinte o Romero, por exemplo, no lugar do Marlone, talvez possa acontecer para dar um pouco mais de agressividade. Numa dessa pode pintar ali ele, e aí o Giovani fica do outro lado, se for o caso, e sai o Marquinhos de novo do time, também é uma possibilidade. Mas de resto vai ser a mesma equipe, né? Não tem. Os meninos da Sub-20 estão chegando, acho que chegaram no Brasil hoje, nem foram no CT ainda, devem ir só amanhã. Então certamente estão fora do jogo do meio de semana, só para o final de semana. Então acho que eu imagino que seja o Romero no lugar do Marlone e o Giovani no lugar do Marquinhos e talvez o Camacho. E Vitor Guedes, o que você acha de um meio-campo com Ganso, Guilherme? Quem mais era dorminhoco assim, hein? O Alex Sotan nem tanto, né? Porque o Alex era um craque, ele só não jogava todo jogo assim, né? O Souza do Corinthians dos anos 90. E esse daí era craque também, mas dorminhoco. Mas o Souza até tinha dinâmica, jogava bem. Diferente, assim. Não dá pra comparar, perto do Guilherme ele era o Pelé, o Rivelino, quem vocês quiserem. Olha, gente, quem jogou no Corinthians em outra posição pra mim é Pato, Roger Galisteu, todos eles mais jogadores que o Guilherme. Enfim, mas jogadores mortos que não vibram, né? É verdade. Então, senhores, seco para você, Vitor Guedes. Corinthians e Novo Horizontino, qual será o resultado? Olha, eu cravei Corinthians 2, Santo André 0, depois de 2 acertos consecutivos. Não sei se estou com moral para dar palpite. Mas se for um palpite meio torcida, assim, 1-0 Corinthians. Rodrigo Versoni, seco para você. 1-0 Corinthians, gol do Romero. Certo. Eu vou de Corinthians 4, Novo Horizontino 0. Bem isso. Você tá bem? Você tá bêbado? O que é aí? Não, cara, eu sou otimista apenas. É vinho? Desculpe, Vitor Guedes. Você é vinho? O que é? É o vinho Corinthians, cara. Tô tomando um chá de cogumelo, aqui tá ótimo. Só que eu achei que fosse champignon, acho que é outro tipo. Se o Corinthians não ganhar esse jogo, o público tá despencando, já não é de hoje na Arena Corinthians, né? 18 mil, compreensível, aquele horário maldito da sessão de hoje. Então, mas deixa eu te falar, vai ser baixo de novo, porque 19h30, gente. 19h30 vai ser bem vazio. Porque todos os jogos que a gente teve às 19h30, tanto o público foi baixo, certo? O público foi baixo, todo mundo chegou atrasado. E essa fase não vale nada. O Novo Horizontino é um time menor. O time tá bem, gente. Dá 40 mil pessoas. Esse time ridículo, quando você está jogando, o Corinthians está passando um processo que daqui a 8 dias não sabe quem vai ser o presidente. O time está jogando absolutamente nada. Com esse time aí, pode botar domingo às 4 da tarde, que não dá 20 mil pessoas também, né? O Corinthians, essa coisa. O time do Corinthians não tá atraindo mais ninguém, né? Só 2 detalhes em relação a isso. Um detalhe de que a gente já tinha falado aqui. Eu acho que erraram a mão de novo no preço dos ingressos, era meio bola cantada. Mas caiu um pouco, hein, Vessa? Mais ou menos, viu, Vitão? Se você parar para olhar ali com calma, mudou ali. O que baixou foi o setor oeste superior. Tinha até umas 2.000 pessoas ali no oeste superior que nunca tinha ninguém. Só que é engraçado. Eles abaixaram o oeste superior, deram mais um setor realmente para que as pessoas tenham acesso, né? Porque antes não tinha, que era um setor vazio, morto e caro. Agora não é. Até é possível agora comprar ingresso ali num valor até que razoável. Só que você acaba tirando de outros setores que poderiam estar, inclusive, na frente da TV ali, para não deixar buraco. Então tem, contra coisa, tinha 2.000 pessoas lá em cima e um monte de buraco na frente da TV, coisa que não tinha antes. Então eles conseguiram ajudar nessa parte aí desse setor aí e ao mesmo tempo
tirar um pouco do... Porque o certo, o que era o certo mesmo? Você tem os 3 setores de baixo, você primeiro vai lotar esses para depois lotar os outros. Faz os preços menores ali embaixo para ficar na... Como sempre foi na arena, sempre foi legal porque sempre teve cheio aqueles 3 setores de baixo, então as pessoas sempre olharam ali na TV com a imagem que sempre estava cheia, etc. Tá. E agora criar essa novidade. Mas de qualquer forma, assim, o preço dos ingressos, acho que eles erraram de novo a mão, porque era um campeonato estadual, então acho que era hora de... A diretoria do São Paulo, por exemplo, colocou agora o ticket médio domingo no jogo, mesmo sendo estreia do Rogério, ela poderia abusar no valor, o ticket médio foi de R$ 25. Deu 1.300.000 de renda só para 52 mil pessoas. Deu 25 contos só de ticket médio. Então, assim, entendeu ali com preços de arquibancada. Ticket médio para ingresso, é isso? Ticket é um jeito fronho de falar ingresso, é isso? Não é que é ticket médio, você pega todos os ingressos vendidos, divide o renda, divide os ingressos vendidos, você percebe mais ou menos quanto deu ali o seu valor de ingresso, entendeu? Então, o que eu acho que eles erraram de novo a mão, porque eles poderiam ter feito alguma coisa assim, ó, é o campeonato estadual, o time não foi bem ano passado, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar tudo esses ingressos, eu vou fazer uma primeira fase que o torcedor vai curtir o time, vai ter chance de ir para o jogo. Você vê que aquele dia, do dia da Ferroviária, um amistoso lixo contra um time lixo, numa quarta noite, 21h45, deu 22 mil. Mas por que deu 22 mil? Porque o ingresso era barato, R$10, R$20. Aí as pessoas se motivaram aí também. Então acho que a diretoria deveria ter pensado nisso antes. Falou, ó, Campeonato Paulista, primeira fase, eu vou baixar lá tudo e quero o torcedor comigo. Aí nas quartas de final dou uma aumentada, semifinal se for um clássico aumento mais um pouquinho, porque aí você já tem uma motivação, acontece na final, aumento mais um pouco, se for o caso. E ali já não fizeram isso dessa maneira e era meio bola cantada. E uma outra só coisa em relação a isso que eu queria dizer, é que um pouco fica na nossa cabeça os 30 mil de média da arena. Então sempre a gente está achando nesse sentido, baixou muito, o público, etc. Não, baixou mesmo, ponto. Só que se você começar a lembrar do que acontecia no Pacaembu, a comparação se torna os 18 mil da Arena, um público igual ao do Pacaembu, normalmente ali era 18 mil, 20 mil. Mas essa comparação não é boa, Vessa, porque é o seguinte: no Pacaembu você tinha que pagar aluguel do estádio que não é seu. Você não controla um monte de coisa. Você não tinha um público que ia apenas para conhecer o estádio. Você não tinha como ter um programa bem feito de milhagem, porque o estádio não é seu. Não, tinha, claro que tinha também. Não, mas você tem coisas que você não depende. Você não pode dividir o setor como você quiser, né? Você tem muito mais vantagem no estádio próprio você construir. Sim, próprio. Não, isso sim. Isso sim. Obrigação de aumentar. Então, assim, a comparação não é boa, na minha opinião, por esses motivos. Você não tem que pagar aluguel do estádio, então você pode precificar diferente. Você pode dividir o setor oeste em 15 setores, se você quiser, botar o leste superior junto, tirar a divisória, fazer o que você quiser, enfim, fazer programa. Você, sendo dono do estádio, você faz o que você quer. Você tem um público do Corinthians que vai para o estádio para conhecer o estádio, que você não tinha no Pacaembu, né? E ainda, então assim, depois, na mão. Não sei, Vitão, eu acho que já foi um pouco assim. Muito grosso, 89 jogos, quase 3 anos, eu acho que já foi, né? Quem foi no jogo André, ainda tem boa parte desses 8 mil. Bom, esse jogo não vendeu, dá para ir. Ainda há não é igual no começo, né? Mas ainda não dá para desconsiderar esse percentual, não, na minha avaliação. Então, assim, é que a gente fica, então, de verdade, com essa comparação da Arena, os 30 mil de sempre, etc. Tal. Mas em relação ao Pacaembu, 18 mil era quase muitas e muitas vezes. Então, eu costumo lembrar aqui, em 2008, na Série B, foi o ano de maior média de público do Corinthians no Pacaembu nos últimos anos. Deu 26 mil de média. Com o Ronaldo, em 2010, 2009... foram 23 mil de média, 24, 22 em 2009 e 23 em 2010, que era ano do centenário e tal. Então a gente realmente fica sempre com essa coisa na cabeça aí do 30 mil da Arena, mas
O Pacaembu é entre 23, 22, mais ou menos de média, foram esses últimos anos todos. Então, até 2012, por exemplo, que foi o maior ano da história do clube, a média foi de 23 mil e alguma coisa, 24 nisso, mil. Véio, você tem razão, outra coisa também. A gente fala assim, não, antigamente clássico no Morumbi era para 100 mil pessoas. Era 1 em 1000, né? Porque também é outro. Clássicos antigos, Corinthians, por exemplo, acabou para 30 mil, 40 mil, vários clássicos tinham 52 mil, 32, 25. Então é outra cascata que isso é perpetuada. Tem outras coisas, ó. Mas Corinthians Campeonato Brasileiro de 99, tá? 6.080 contra o Curitiba. Corinthians 1-1 Guarani, 18 mil. Então tem um monte de coisa aí. Corinthians tem um estádio próprio, Corinthians tem um programa de milhagem, Corinthians é um time que não tinha Libertadores, não tinha Mundial, não tinha CT, não tinha Ronaldo. A gente, assim, a ideia é que evolua, né? E eu acho que, por mais que seja histórico isso, se o Corinthians acertasse a campanha do preço, né? Que eu concordo com o Vessone dessa vez menos, mas o Corinthians tem errado feio na precificação e não é de hoje. O Corinthians acertar melhor a divisão dos ingressos, mais espaços populares, porque cadeira vazia não dá dinheiro, né? Cadeira vazia, que eu saiba, é prejuízo. Outra coisa, agora que anunciaram um tour que ainda nem começou, e como disse o Vessone, com razão, muitas pessoas já foram conhecer o estádio e perderam isso, já deixaram de gastar, e não sei se voltarão para gastar. Então, quando a gente está perdendo tempo, está faltando raciocínio e inteligência. Né? É óbvio que quando é campeão brasileiro, a torcida vai mais porque quer ver ser campeão, vai aumentar a média. O time está uma merda, vai diminuir. Mas na boa e na baixa, o Corinthians tem um piso. E o Corinthians está baixando o seu piso. Se trabalhar bem, dá para aumentar esse piso para 25 mil, para 30 mil. Não pode subir. Está trabalhando muito. Aliás, essa diretoria do Corinthians é patética. Para contratar, para dispensar, para precificar. Eu não consigo achar uma qualidade para assim, realmente. E nós estamos vendo o pior dos mundos. Porque se o Roberto Andrade ficar, ele vai ficar extremamente enfraquecido. Se ele for embora, quem ficar vai ser uma divisão fratricida de poder. Assim, eu vejo um problema sério para o Corinthians esse ano aí. Espero estar errado, não quero falar, eu avisei, mas eu estou bastante pessimista. Se um dia alguém me perguntar em relação a o que eu faria com a precificação da Arena, por exemplo, a minha ideia é sempre a mesma. Os 4 setores, norte, sul, leste inferior, leste superior, os 4 ingressos barato, e você vai ganhar dinheiro com o setor oeste, que é o setor oeste vai fazer com que pessoas paguem mais, que são essas pessoas que vão ver um espetáculo, até inclusive dos outros 4 setores, vão pagar para, ao invés de assistir em casa, no pay-per-view, falar assim, opa, é o seguinte, eu vou pagar, eu vou na arena, porque aqueles 4 setores é tão legal de ver, que vão estar cheia, a torcida vai estar lá, é legal pra caramba curtir aquele clima, então eu vou pagar mais. Então você tem ali um prédio inteiro para você ganhar dinheiro, e você lota os outros 4, mais ou menos o que o Boca faz no seu estádio. Muitos e muitos turistas, muitos e muitas pessoas que vão nos setores mais caros, aquele que fica na frente da TV, nos camarotes, eles estão lá porque é um espetáculo tão legal de estar naquele estádio, de vivenciar a torcida, o espetáculo da torcida, que você paga para isso. Você não paga para ver o jogo do Boca Juniors, faz parte do seu pacote. Então, você que vai ser, o cara vai falar assim, eu quero ter um camarote aqui, porque eu vou trazer meus clientes, que eles vão ver um show e um espetáculo fora de campo desses 4 setores aqui. Então você vai de frente para aqueles 4 setores, esses caras que vão dar dinheiro e um ingresso mais caro, esses caras vão pagar para ver esse show aqui fora de campo. Então, ao você não conseguir trabalhar bem esses preços, para mim, então, esse para mim é o grande erro, e era isso que eu faria. Enfim, essa é uma outra discussão, a gente pode conversar depois muito sobre isso, mas eu ainda continuo achando que eles continuam errar um pouco na mão de novo dos ingressos por ser estadual. Se fosse o brasileiro, eu acho que estão uns preços até que razoáveis, uma Libertadores, tudo ok. Que por ser estadual, primeira fase, é Novo Horizontino, é Santo André, eu acho que você teria que chutar o preço lá embaixo, que era para pelo menos motivar o cara, como foi
quando foram 22 mil pessoas para assistir a bosta da Ferroviária numa quarta noite, 21h45. Com TV para São Paulo. Foram por quê? Porque o ingresso era muito legal e o preço era barato. Ali, para mim, é a maior prova disso. O que eu queria colocar também é que acho que as pessoas colocam. A Arena tem muito, mas muito mais público do que o Pacaembu. Então, assim, sempre, de modo geral, é que o pessoal vai lembrar de um jogo X lá que teve 40 mil pessoas, mas o normal do Pacaembu, se você colocar, é entre 9 e 25 mil. Assim, um outro jogo que passava disso aí. E isso em anos que o Corinthians foi campeão, em anos que o Corinthians tinha ótimos times, então. Tudo bem, você quer comparar? Legal, mas acho que tem que comparar com os números corretos, né? Cansei de ir em jogo do Pacaembu que tinha 10, 15 mil pessoas e tava bom, todo mundo tava achando ok. Teleco, eu tenho controle desde 2005, todas as médias de público do Corinthians, todas. A média de 2006-2007, por exemplo, foi de 7 mil pessoas. Mas eu acho errado a gente se conformar com isso, né? O Corinthians tem que mudar essa realidade. Não, eu só estou dizendo que que a gente está ficou num nível tão alto nesses 2 primeiros anos da Arena, que parece que agora virou um negócio ridículo. E não é ridículo. Eu acho ridículo sim, vou dizer por quê. O Corinthians tem uma torcida muito maior que as outras, certo? O Corinthians tem condição, se fizer o negócio direito, de jogar sempre para 30 mil pessoas, que não são as mesmas 30 mil pessoas. Você tem ali 5 mil, 4 mil, 6 mil, que são os de todos os jogos. Só que há um público variável que você consegue colocar se você fizer um negócio bem feito e direito. O Corinthians não pode se conformar de ter o mesmo público de outros times, que tem uma torcida muito maior que de outros times. Eu acho que o Corinthians tem que evoluir nisso e não voltar a comparar com coisas erradas, assim. Eu acho que o fato de ter... A Juventus, por exemplo, é um bom caso. A Juventus é uma torcida da Itália, tem um estádio para 40 mil pessoas, desde que saiu do Estádio Olímpico de Turim e foi para sua casa, todo jogo é 100%. E a Itália vive um momento parecido com o Brasil, não é mais a Itália dos anos 90, perde todo mundo para a Inglaterra, para a Espanha, os times da Itália estão, mas a Juventus vive no mundo à parte dos outros times, porque tem mais torcida, porque tem um estádio próprio. Se o Corinthians com um estádio próprio ficar lembrando dos tempos do Pacaembu, eu concordo com vocês, a memória das pessoas é equivocada. Elas lembram de coisas que não aconteciam, só olhar a média, que o pessoal não entende de cabeça, mas não precisa nem disso. Vai lá no YouTube, naqueles grandes clássicos, o jogo da Dãozinho, por exemplo, estava vazio o Morumbi, tem vários clássicos aí importantes. O estádio tinha 40 Deixa eu falar, tem um clássico, Vitão, de 2001, Corinthians e Palmeiras, acho que foi 2001. Foi 4-2 pro Corinthians, um gol olímpico, porque o Sérgio pegou o sol. Eu estava no estádio, gol do Renato. Acho que foi 2003. Tinha 1.200 pessoas no Morumbi. Eu era uma delas que estava trabalhando pro jornal agora. Foi um gol do Renato, meia esquerda. O Sérgio Bonet tomou o gol olímpico. 1.200 pessoas tinha no estádio. Enfim, agora dá pra gente trabalhar. Eu digo o Corinthians trabalhar melhor esse tipo de coisa. Outra coisa que eu vejo muito pessoal falando, não, antes a torcida do Corinthians apoiava os 90 minutos. Gente, eu não lembro de nada disso aí. Eu lembro de 83, o Corinthians estava em primeiro lugar na fase de grupos, ganhando de 2-0 do Bahia, jogando com Sócrates, Birubiru, timaço. E meteram vaia neles, gente, porque 2-0 tava bom. Não, assim, eu acho isso eu até concordo um pouco, o perfil mudou, mas pouco mudou o perfil um pouco, não do torcedor do Corinthians, mudou um perfil um pouco de tudo, assim, de todos os torcedores. Se você parar pra pensar, tem essa discussão lá no Flamengo, tem essa discussão no São Paulo, tem essa discussão no Palmeiras, as pessoas foram mudando, entendeu? Então, a sociedade... Você tem um filho que tá recém-nascido, você vai passar por um problema que eu já passo hoje, meu filho tem 8 anos. Quando eu tinha 8 anos, e meu pai me levou no estádio algumas vezes, se ele quisesse levar eu e minha irmã, meu irmão é muito mais novo, enfim, e comprar ingressos para nós 3, no setor mais caro, na numerada do Pacaembu, e lá dentro comprar para mim um cachorro quente, um sorvete e ir para casa, a gente gastava menos que se fosse no cinema. Hoje eu torço pro Corinthians, que é o time do povo, certo? O estádio de Itaquera na periferia. Sai muito mais barato se eu for meu filho, minha mulher, no shopping Penália Franco, e que é o shopping mais caro da Zona Leste, o mais chique da Zona Leste, no cinema e no McDonald's, eu gasto menos que se eu for no estádio.
o ingresso de São Paulo sempre foi mais ou menos um preço de um cinema. Hoje está muito mais caro. O futebol mudou, o público mudou, isso é inevitável. Agora, o que não existe uma coisa desde que o mundo é mundo, que chama-se lei da oferta e da procura. Eu sou de humanas, não sei fazer conta, eu quero que alguém me ensine a conta, a marcha que cadeira vazia dá dinheiro. Porque eles sempre falam assim, é fácil falar, é populismo, falar em preço barato, quero ver pagar as contas. E paga a conta cadeira vazia? É isso que eu não entendo. E se o cara se for 10 pessoas e pagar menos, será que sobra e não gasta esse dinheiro no Coca, no hambúrguer, na pizza, na camiseta? Será que isso não retorna de alguma forma para o clube? Enfim, são muitos gênios fazendo conta e eu não consigo entender a conta dos caras. Eu também não. Isso daí já falei isso também. Nos estendemos muito, né? Nosso número de ouvintes caiu 97%. Então eu gostaria de convidá-los a encerrar este podcast mão e nos prepararmos para mais uma grande partida nesta quarta-feira. O que vocês acham? Isso aí, um grande abraço a todos aí. Prazer mais uma vez estar com vocês. Abraço, Versa. Um beijo, abraço para estar com vocês. Você tá meio frio, hein? Até a próxima, amigos. E ver esse time melhor que tá me irritando. Um abraço. Abraço, Vitão. Um abraço também à Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões, Almanac do Timão e à Rádio CPMC, parceiros nossos aqui. Um abraço também ao Vamos Meu Timão, que divulga a gente no seu aplicativo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e vai, Corinthians. Podcast.